Luciano entrou péssimo, vem numa fase horrível, fase péssima. Já falei para vocês, honestamente, Luciano, para mim, pelo salário que tem, pelas possibilidades que tem, vai lá no Cruzeiro, que tá cheio de gente querendo, que eles querem se livrar, querem fazer essas coisas. Verifique se não tem uma peça interessante para gente. Algum clube do Brasil aí faz uma negociação de troca com o Luciano, tenta fazer algum esquema com o cara para ver se a gente consegue fazer um bem bolado com ele, porque a fase não é boa, a gente não tem grana e numa dessa a gente consegue fazer uma reposição, uma composição de uma peça que é mais interessante, mais importante para a gente hoje. Eu sei que vai ter gente que fala assim, ah, mas o Luciano com a lesão do Caleri, o Luciano não faz essa função que o Caleri faz, não faz essa função que o André Silva faz, e malemar dá para ele fazer um pouco do que o Rian Francisco faz. Eu não vejo espaço para o Luciano nesse elenco do São Paulo hoje. Honestamente, no jeito de jogar que o São Paulo tem, eu não consigo enxergar espaço para o Luciano mais. O Luciano vem tendo um 2005 execrável, horroroso, ele não consegue encaixar em nenhuma das posições, ele não faz bons jogos, ele está perdendo gols. Ontem ele perdeu gol, tá difícil, a fase está complicada e não é crucificar o cara, é visar o São Paulo antes do jogador. E por que que a gente está falando do Caleri? Porque o Caleri muito provavelmente teve uma lesão. Por Deus, porque existe um pessimismo gigante, estou falando para vocês aqui, muito cedo, como eu falei, e eu digo para vocês assim, tranquilamente, existe um pessimismo muito grande de que o Caleri tenha tido uma lesão, tá? Pessimismo muito, muito grande que o Caleri tenha tido uma lesão de ligamento. Se o Caleri teve uma lesão de ligamento, isso pode incorrer, inclusive, em perder a temporada inteira, tá? Se o Caleri perder a temporada inteira, fiquem atentos a duas questões. Uma, o São Paulo não vai poder vender nem Rian Francisco, nem André Silva. E André Silva era uma das peças importantes de venda que a gente vinha sinalizando aí ao longo do ano, que era um dos destaques, inclusive, com possibilidade de ser vendido. Nesse caso, ele já não pode ser vendido. E o pior, o São Paulo ainda teria que buscar uma alternativa para conseguir compor o setor de ataque, uma vez que a gente precisa ter pelo menos duas, três peças, já que se machucar um, a gente vai ficar só com um, a gente não vai ter atacante nenhum mais. Final de jogo, o jogo acabou, os jogadores conversando, o Alan Franco e o Luciano tendo uma conversa mais dura. E lembrando para vocês, Alan Franco, Luciano e Jandrei, eles são extremamente próximos. Quem não sabe, antes de tudo, pô, Zenqueta, você viu a discussão lá, né? Os caras são extremamente próximos. O que aconteceu no meio da conversa é que o Luciano e o André e o Alan Franco estavam discutindo sobre posicionamento, sobre perda de bola no ataque. Isso foi o que eu soube, tá? E aí o André Silva chegou também e se emputeceu sobre o Alan Franco tá querendo dar esporro neles na parte de trás, na parte da frente, sendo que eles na parte de trás vêm tomando gols também, não sei o quê. Resposta que eu ouvi de gente de dentro do próprio São Paulo. Discussão absolutamente normal. Os caras se cobram mesmo, os caras estão loucos para ganhar, os caras estão putaços porque tomaram mais um empate. Os caras estão vendo, estão se dedicando, estão lutando, estão batalhando, estão buscando, estão tentando, e ao mesmo tempo eles ainda, mais uma vez, não conseguiram sair com a vitória. Isso frustra, a cabeça está quente, você está no afã ali do jogo, você está na ânsia do jogo, você está naquele clima, naquele calor de toda a situação, de tudo que está rolando. É evidente que existe um desgaste, é evidente que existe um calor maior, os caras estão ali na adrenalina do que está acontecendo, mas eu perguntei depois sobre vestiário, sobre como é que estão o clima, sobre como é que estão as coisas, como é que ficou principalmente o Alan é um cara do bem, o Luciano também, acho que todos eles discutiram de uma forma positiva, vamos chamar assim. Isso para mim, no final das contas, me deixa até feliz, tá? Vou falar para vocês com toda honestidade. A forma como as coisas aconteceram e acontecer isso me deixa até feliz. Pô, Zanquete, você fica feliz com os jogadores do São Paulo tretando e brigando dentro do campo? Sim, porque eles estão brigando e tretando dentro do campo porque eles estão querendo ganhar, porque eles estão querendo, eles estão mostrando, os caras estão com a faca no dente querendo mostrar. Eu não vejo falta de entrega, eu não vejo falta de comprometimento dos atletas. O Zubeldia, eu tenho milhares de questões com ele, mas eu vejo ele desesperadamente tentando ganhar o jogo, mesmo que ele tenha suas mazelas e fraquezas, e incapacidades e defeitos. Isso eu não estou botando em pauta aqui, mas sim, você percebe nitidamente que o cara está fazendo tudo o que ele pode para poder ganhar. Essa questão eu não vou ser canalha, covarde, de dizer que eu não estou enxergando isso no time, que o time não está vibrante, que o time não está motivado. O São Paulo não tem salário atrasado, que é uma outra coisa que me perguntaram. Não tem.
Me falaram que é certeza absoluta, 100%. São Paulo não tem atraso salarial. São Paulo não tem esse problema. Os jogadores estão loucos para ganhar uma partida, estão loucos para reverter o quadro. Bom, a discussão é isso, depois já se resolveu no vestiário. Os jogadores têm um ambiente bom, apesar do clima estar tenso, eu já tinha dito isso para vocês. E tem dia que tem apatia, tem dia que tem, você percebe que os caras estão mais cabisbaixo, tem dia que os caras estão. Hoje foram para o jogo, hoje, esse jogo do Botafogo ontem, eles vieram com tudo. Eu vi que deu para perceber que assim, mas o Rafael foi o melhor em campo. De fato, assim, fazendo uma menção para o Rafael. O Rafael tá foda. Rafael tá salvando e tá salvando, e falar mas tá salvando muito. Rafael vem sendo crucial e importantíssimo. Se eu fosse o Zubeldia lá, dava um abraço no Rafael, porque além de tudo, um dos caras que vem, além do Ferreirinho que tá marcando gols, o time tá lutando, mas o Rafael vem sendo absolutamente fundamental na vida do São Paulo nesse momento. Se não fosse ele, fatalmente eu digo para vocês, o Zubeldia já não estava no São Paulo há muito tempo. Então, assim, sobre os jogadores, para repercutir a questão deles, depois do jogo eu falei assim, tá sanado aqui, os caras são próximos, os caras estavam no calor do jogo, sua discussão, esse tipo de discussão é positiva, porque mostra que os caras estão realmente engajados, estão dedicados de corpo e alma para fazer a coisa dar certo e funcionar, e inclusive essas discussões denotam muita coisa, denotam esse tipo de grau de comprometimento, os caras não estão ali dando risada, se abraçando, curtindo o empate, o quarto empate seguido, como se fosse uma coisa absolutamente natural e não tivesse que se importar.